procedimento. Ok. Então, formalmente agora, né? Muito boa noite a todos os senhores. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui trabalhando com essa turma de segunda eletrotécnica, aonde agora a base foi entregue, né? Vocês já estão com os fundamentos todos da elétrica e nós podemos passar para a melhor parte. Nós podemos já passar aí para a boa parte, né? Qual que é a boa parte? É pegar todo aquele conhecimento de eletromag e de circuitos e fazer algum trem com isso, né? Fazer alguma coisa, aplicar isso no nosso dia a dia do mundo industrial, né? Que no nosso caso específico dessa disciplina será com relação a máquinas elétricas, ok? Nós iríamos, como já disse, uma disciplina prática, experimental, né? Que nós vamos adaptar aqui no ensino remoto até que ele, enquanto ele dure, mas que não seja eterno enquanto dure, ao contrário do amor que eles falam por aí, né? Que seja eterno enquanto dure, que dure enquanto é eterno, sei lá, alguma coisa desse trem aí. E o nosso aqui não, meu objetivo é que ele seja o mais breve possível mesmo, para a gente poder ainda, quem sabe, né, desenvolver as práticas presencialmente lá em janeiro ou no finalzinho aí de fevereiro, ok? Enquanto isso, o que nós preparamos, vamos dar uma introdução, umas 3 semanas, resgatando um pouco aí de eletromag, de princípio de máquinas, conhecendo as partes específicas de uma máquina elétrica, ok? É importante, junto com a disciplina teórica de máquina CC que vocês têm, com o professor Alisson, meu grande amigo e servo do Senhor. E nós... Opa, tem gente entrando aqui. E passado 3, 4 semanas, acho que 3 semanas, se eu não me engano, 3 semanas, resgatando um pouco a teoria aplicada ao mundo de máquinas, nós estamos desenvolvendo e gravando algumas práticas lá no laboratório do Instituto Federal, né? Então, eu tenho gravado algumas práticas que vocês fariam, né? Então, claro que vocês não é a mesma coisa assistir uma gravação de uma aula prática, mas pelo menos vocês vão conhecer os equipamentos, vão conhecer o laboratório de máquinas, vão conhecer uma máquina aberta, né, em partes, vão conseguir enxergar um campo magnético efetivo dentro de uma máquina, vão ver as máquinas funcionando, as medições que a gente realizaria, né? Então, é a forma como a gente conseguiu adaptar uma disciplina que é de laboratório, prática, ao ensino remoto, né? Vocês não conseguem, obviamente, desenvolver a prática, né? Mas vão conseguir, eu gravo todo passo a passo, né? Tento esmiuçar aí, né? Quebrar a prática para que vocês consigam ter a sensação, né, de estar lá dentro do laboratório. É o que dá para ser feito, ok? Não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer em forma aí emergencial até que a gente consiga, de fato, aí, organizar para trabalhar com vocês dentro do laboratório nas bancadas. Show? E aí, eu fiz um planejamento aqui, senhores. Começa dia 17/11, efetivamente, é uma aula prática expositiva, né? Passada essa introdução, que eu acho que é necessária, onde vocês vão conhecer melhor as máquinas. Programei aqui 11 aulas expositivas, que vocês vão conseguir aí semanalmente. Lembrando que laboratório é uma disciplina com uma aulinha só semanal, né? É uma disciplina um pouco diferente, que é uma aula semanal só, 50 minutos. Isso é muito pouco para nós, muito pouco. Então, quando a gente está no presencial, o que nós fazemos é que nós reunimos, nós damos 2 aulas de 50 minutos para uma turma numa semana e 2 aulas de 50 minutos para outra turma na outra semana seguinte. Ao invés de vocês terem uma aula de 50 minutos a cada semana, vocês têm 2 aulas a cada 15 dias. Conseguiram entender? É um pouco confuso no início, né? Isso no presencial, né? Então, eu junto vocês, né? Tem a turma A e a turma B. Então, a turma A fica comigo no laboratório 2 horários para a gente conseguir desenvolver uma prática bacana, direitinho. E depois, na semana seguinte, a turma A não tem aula, né? Ela vai estar no laboratório de eletrônica, se eu não me engano, a turma A vai para eletrônica, e a turma B vem para o laboratório de máquinas. Tem 2 aulas comigo, então fica revezando. Turma A uma semana com 2 aulas, turma B na semana seguinte com mais 2 aulas. Né? E a turma A descansa não, né? Porque vai para outro laboratório. Então a gente vai revezando dessa forma, ok? Aqui no ensino remoto, dá para a gente fazer conteúdos menores, né? Conteúdos com 50 minutos, 1 hora por semana. Então, eu prefiro dar pequenos conteúdos de uma aula semanalmente, mas a gente tendo um contato semanal, do que dar um conteúdo maior a cada 15 dias. Tá? Eu acho que no remoto
funciona melhor esse contato semanal de menor duração do que um contato maior quinzenal. Entendeu? Então, Entendi. Eu programei aqui 11 aulas expositivas. Vamos ter aí o recesso de Natal e Ano Novo no meio do caminho, né? Voltando aqui depois em janeiro, no dia 12 de janeiro, onde já consegui abordar, né, tudo que a gente iria ver dentro mesmo do laboratório lá no presencial. Tá? Então, eu consegui dividir em 11. Normalmente, essas 11 práticas nós fazemos em 6 ou 7 encontros de 2 aulas dentro do laboratório, que é quinzenal, né? E aqui eu quebrei para ter um maior número de contato com vocês aí semanalmente, ao invés de ser quinzenalmente, beleza? Então vocês vão conseguir enxergar desde o campo magnético dentro, de fato, ali de uma máquina CC, né? Até indução de tensão no gerador, variação de velocidade no gerador, o que isso implica, como é que eu consigo controlar a tensão de um gerador de acordo com a carga. Aí depois a gente entra na parte de motor. Então a gente vai ligar a máquina como motor. Vocês vão entender como é que funciona isso. Como é que eu faço o controle de velocidade no motor. Então tudo isso a gente vai abordar aqui nesse módulo, fechando até com o motorzinho universal. Esse aqui eu gravei, na época eu não podia entrar na escola, não. Eu gravei aqui em casa, desmontei um motor de uma mixer, aqueles mixers. Vocês conhecem aquele... Vocês têm aquele negócio de fazer sopa, de fazer batida? Mixer, sabe o que é? Tipo um liquidificador, mas de mão, que você afunda lá, faz lá um shake, uma vitamina. Aquilo é um motorzinho, pessoal, que apesar de ser ligado na tomada, né, em corrente alternada, ele é um motorzinho que a gente fala universal. Por que universal? É um motor que funciona tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Tá? Então, eu desmontei aqui na garagem, aqui, filmei, mostrando ele funcionando em CA, funcionando em CC. A gente consegue controlar a velocidade dele, aumentar a velocidade de giro, diminuir a velocidade de giro. Uma prática bem interessante, que é um motor que vocês encontram muito por aí. Motor de liquidificador, de batedeira, furadeira. Tudo isso que é alimentado em corrente alternada também pode ser alimentado em corrente contínua, o mesmo motor. Né? Por isso que ele chama-se motor universal. Né? A gente vai abordar esse motorzinho também. Ficou bem interessante, bem prático, algo que vocês veem bastante no dia a dia. Né, e vocês vão entender direitinho, já lá no final da disciplina, na hora que o Alisson der toda a bagagem teórica para vocês também, né, a gente já vai estar avançado bastante aqui também, vocês vão conseguir entender em detalhes o que é esse motorzinho universal, beleza? Bom, meninos, isso é importante, bibliografia, né? A biblioteca nossa está fechada, é até confuso isso, mas nós temos muitos livros de máquinas na nossa biblioteca que vocês podem ficar o semestre inteiro, se bobear, com livro emprestado. Tá? Nós temos muitos livros. Todos esses que eu coloquei aqui, nós temos na nossa biblioteca. E é importante, vocês encontram na internet aí também os PDFs da vida, né? Então, nesse momento aí que nós estamos confinados, né? Vocês conseguem acompanhar de casa, ou às vezes um vizinho tem, um amigo tem, ou tem um PDF por aí, para acompanhar. Por quê? Os livros de máquinas elétricas, pessoal, são livros extremamente difíceis de entender. Tá? Falo isso sem nenhum receio, porque é difícil mesmo, mas é necessário. Tá? Então, se a gente pegar um livro do segundo, aí, o Kozov, do Fitzgerald, que é o terceiro, do Del Toro, mesmo do Chapman, vocês vão começar a ler, eu garanto para vocês que vocês não vão entender nada. E a tendência é que vocês abandonem a literatura, abandonem o livro. Né, e fiquem só nas notas de aula. Eu percebo que essa é a tendência de todo aluno. Eu falo para insistir um pouco mais. Né? Leia uma segunda vez, leia uma terceira, porque na hora que esse conteúdo de máquinas apertar na vida profissional mesmo de vocês, lá no Arcelor, né, num turno, vocês estiverem lá sexta-feira, 4 horas da manhã, para resolver um problema, ou tiver que dar alguma solução mesmo no turno normal de trabalho de vocês, e precisar de um conteúdo mais aprofundado de máquinas, é o livro que vai dar esse subsídio para nós. Né? É muito comum a gente recorrer aos livros, recorrer a essa literatura, e se for a primeira vez que vocês forem, né, estudar, vão passar muito aperto. Então é muito bacana, porque aqui nas minhas aulas e das aulas do professor Alisson, vocês vão ver que são notas de aula. Tá? Então são alguns slides, são alguns tópicos, são alguns assuntos dados de forma de notas de aula. A gente não consegue, numa aula, né, ler 5 páginas, 10 páginas de um livro com vocês, até porque seria extremamente enfadonho, né, essa prática. Então, a gente o conteúdo aqui é na forma de explicação de tópicos, de informação. O livro, ele traz todo um texto,
tem toda uma explicação por trás, tem todo um conteúdo ali que é importante vocês estudarem em casa. E aí que vocês vão aprendendo máquinas. É aí que vocês vão pegando, né, alguns macetes, vão entendendo em detalhes o que está acontecendo. Então, as notas de aula são para consultas rápidas, é para o entendimento rápido, né? Mas para aprofundar é importante a bibliografia, muito importante. Não se assustem com os livros. Primeiro porque eles são traduzidos, todos eles, né? E aí a tradução nem sempre é feita por alguém do meio técnico. Ou ela não se preocupa muito com a didática. Quem escreveu esses livros foram todos engenheiros. Um outro problema, né? Quando a gente pega um livro de física, um livro, sei lá, de matemática, de história, qualquer livro aí da base comum, né, de ensino, são livros escritos por profissionais que têm licenciatura, que se preocupam muito com a didática, com essa questão. Os livros da nossa área, livros técnicos, livros de engenharia, livros da área técnica em eletrotécnica, são livros que são escritos por nós, né? Eu, vocês, aí, o pessoal da área, que tem uma formação técnica, muitas vezes uma formação mais bruta, né? Uma formação diferente. E os livros saem um pouco com essa cara, né? Então você não vai encontrar aquelas figurinhas maravilhosas do mundo encantado dos Teletubbies, né? Onde você fica maravilhado com aquela grama verdinha, aquele sol batendo, e aquela roupa que esquenta, mas eles não sentem calor lá dentro. Por isso que eu falo que é o mundo encantado, né? Dos Teletubbies. Não tem isso, né? Então são livros duros, secos, matemáticos, com muita equação. Às vezes a linguagem não é, né, muito didática, mas é importante a gente se acostumar com esse meio, porque é o nosso meio, é onde nós vamos estar inseridos, né? Você não vai encontrar livros escritos por profissionais da área de licenciatura. Normalmente, né, somos nós aí. Já perceberam, né, quem chegou aqui no segundo período, quem passou por eletromag, circuitos, que o blá, blá, blá não é muito a nossa praia, né? A gente é muito direto ao ponto, a gente é muito objetivo, né? Nós, pessoal que tem essa vocação para a área de exatas, eu, vocês aí que escolheram essa parte de matemática, física, normalmente tem um raciocínio muito lógico, objetivo, direto. Então, por isso que os livros trazem um pouco essa realidade. Nossa, professor, estou até com medo de ler um livro desse. Tenham medo, não. Peguem um livro, leiam. E aí uma dica é o do Chapman. Tem ele aqui, ó. O Chapman, esse primeiro que eu coloquei, que está em negrito, esse livro aqui, antes só tinha a versão dele em inglês, quando eu estudei na faculdade, só tinha inglês, então era mais difícil de ler ainda. Agora já tem ele traduzido, e ficou uma tradução bacana, pessoal, tá? Então, é um livrão grossão aí, tal, vocês acham aí, às vezes, o PDF para ir estudando algumas notas. Esse livro aqui, a linguagem dele é um pouco mais acessível. Ele é um livro tanto para a parte técnica, como para quem for estudar engenharia. Então, vocês vão ver que tem uma matemática aqui que vocês não vão entender. Não tem problema. Pula a parte da matemática que vocês não entendem, né? Porque é aplicado para um curso superior, e fiquem com os conceitos, fiquem com os textos, com as explicações do funcionamento das máquinas e tudo mais. Não se preocupem muito com a modelagem matemática. Okay? Esse livro do Fitzgerald aqui, de máquinas, ele já é um livro com a linguagem um pouco mais pesada. Tá? Mas é bom também. Podem ir estudando e aprendendo. Tá? Usa muito para teoria da disciplina do professor Alisson, mas também vocês vão trabalhar comigo aqui. Tinha um outro, deixa eu ver se está aqui. Uai, perdi. Sumiu o livro, ninguém sai da sala. Peraí. Depois eu vou achar aqui. Tem um livro que é um livro de práticas em máquinas, ensaios e testes em máquinas. Eu estou começando a acabar de ler ele, que é bem interessante, bem prático. Então, talvez eu indique para vocês. E tem rapaz, tem um livro que é da editora Base, que é um livro para ensino médio, técnico, né? Seria bem aplicado ao nosso caso, cheio de figurinha colorida, de mundo encantado dos Teletubbies, blá, 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 mas não presta. É extremamente raso, extremamente superficial, apesar de ser coloridinho, não é bacana, tá? Vocês podem ter aí como uma referência. Nem sei se vale a pena ter para referência de alguma coisa. Prefiro, acho que as notas de aula do minha e do Aço talvez vai ser mais útil, porque ele é muito superficial mesmo. Então, tentaram fazer um livro dedicado ao ensino médio, técnico, didático, né, com essa abordagem aí, mas não funcionou. Ficou muito, muito, muito superficial, né, muito, muito, muito simples. Então, eu não recomendo. Recomendo esses que estão aí. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Joia. Então, pessoal, olha só.
a gente vai estudar aqui máquina elétrica, né? E aí, o que é máquina elétrica? A gente tem que entender o que é uma máquina elétrica. Tem um conceito bem interessante que alguns autores ainda divergem, inclusive atualmente, é engraçado, né? A gente não chegamos ainda num acordo bacana. O que é uma máquina elétrica? São só as máquinas rotativas, e aí entrariam os geradores e os motores, né? Só as máquinas que convertem energia elétrica em energia mecânica, gerador e motor também, ou entra também os transformadores. Já ouviram falar de transformador? Agora eu pergunto aos senhores aí, quero a participação de vocês. O que é um transformador? Já ouviram falar? Já ouvi. Vocês vão estudar em detalhes. Tem no poste, né? Tem nas subestações. O transformador ele pega um nível de tensão, uma potência, uma energia que vem lá de alta tensão, 138 mil volts, por exemplo, e joga isso para 13,8 kV, 13.800 volts. Posso pegar 13.800 volts, reduzir, abaixar essa tensão para 220, para 127, que é o que nós temos na tomada. Posso fazer o contrário, eu posso aumentar a tensão com o transformador. Eu posso pegar o 220 e subir isso daí para uma média tensão, uma tensão mais alta. Posso pegar uma tensão de 13.800 volts, jogar para 500 mil volts e transmitir a energia em 500 mil volts. Ou seja, o transformador, ele aumenta a tensão ou ele reduz a tensão, né? Ele pega a mesma potência de entrada, vocês já entendem isso agora que fizeram o circuito CC, né? Eu vou pegar os mesmos quilowatts, 100 quilowatts, 1 megawatt de energia, 100 megawatts, não importa, em 13.800 volts e vou transformar esses mesmos 100 megawatts, por exemplo, em 138 mil volts, com uma tensão bem mais alta, para poder transmitir, por exemplo. Mas a potência que entra é igual à potência que sai. E isso não deixa de ser uma máquina, né? Eu estou fazendo uma transformação. E alguns autores, olha que interessante, eles questionam que transformador não é máquina elétrica, porque ele pega a energia elétrica e ele transforma na mesma energia elétrica. Ele só muda o nível de tensão e de corrente. Ele mexe na tensão e na corrente, de modo que a potência de entrada seja igual à potência de saída. Então, se eu subo a tensão, a corrente cai, que a tensão subiu. Se eu abaixo a tensão, a corrente sobe, de modo que a multiplicação V vezes I do secundário, né, do que sai do transformador, tem que ser igual à multiplicação V vezes I do que entra no transformador. Ou seja, a grosso modo, alguns autores defendem que transformador é máquina elétrica, porque ele faz uma transformação de energia, né, ainda que seja em elétrica transformada em elétrica. Outros autores têm uma visão um pouco diferente, olha que interessante. Eles falam que transformador não é máquina elétrica porque ele pega energia elétrica e transforma em energia elétrica. Eles entendem como máquina aquilo que transforma uma forma de energia em outra forma de energia. Por exemplo, elétrica em mecânica, ou o contrário, mecânica em elétrica. Então, tem essa discussão, digamos assim, científica e filosófica do que é máquinas elétricas. Já participei uma vez de um concurso público na banca, onde se deu muita discussão. E acho que no final tivemos que anular a questão, porque alguns entendiam que transformador estava no grupo de máquinas elétricas e outros entendiam que transformador não estava no grupo de máquinas elétricas, aí depende do autor. E aí fica muito difícil a gente defender uma posição ou outra. O fato é, para nós aqui, o que eu entendo, né? Eu, professor aqui de máquinas. No meu ponto de vista, gerador, que pega energia aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O que o gerador faz? Ele pega uma energia mecânica. De onde que vem a energia mecânica? Pode vir dos ventos. Vocês viram isso em TME? Chegaram a ver alguma coisa em TME, na disciplina de TME ou não? Eu acho que sim. O que um gerador faz, né? Como é que eu gero energia? Primeiro que o gerador sozinho, ele não gera energia. Esse eixo aqui do meu gerador, da minha máquina, que eu vou usar como gerador, ele tem que ser acionado, rotacionado. Por quem? Por uma turbina. Então, todo gerador de energia para funcionar, eu tenho que ter acoplado ao eixo dele uma turbina. Que turbina é essa? Pode ser uma turbina eólica, pode ser uma turbina hidráulica, pode ser uma turbina térmica,
que é uma turbina hidráulica? Vem a queda d'água de uma usina hidrelétrica, né? Passa pelas pás de uma turbina hidráulica, aí a turbina hidráulica gira, eu tenho ali potência mecânica, aí essa turbina hidráulica girando, vai girar o eixo aqui, ó, da minha máquina elétrica. Aí vai sair da máquina potência elétrica, energia elétrica. Isso é um gerador. Ou seja, eu pego a energia mecânica da água para acionar as pás de uma turbina de uma hidrelétrica, e essa turbina sendo movimentada pela água é que vai acionar o eixo do meu gerador e vai produzir energia elétrica. Ok? E a termoelétrica? Vocês sabem o processo da termoelétrica? Sim ou não? Quem aí sabe? Mais ou menos. Oi? A Mais ou menos. termoelétrica o princípio é muito parecido. O que nós fazemos? Eu vou pegar... Eu tenho que acionar minha turbina, né? Eu preciso girar a turbina, porque a potência mecânica vem dessa turbina em movimento. Só que eu vou usar, por exemplo, alguma fonte térmica para produzir calor. Sei lá, lenha, vou queimar lenha para produzir fogo, vou queimar gás, vou queimar petróleo, vou queimar álcool, vou queimar qualquer coisa para produzir uma chama, né? Manter uma chama acesa, que a gente fala que é uma caldeira. E essa chama acesa nessa caldeira, que é como se fosse uma chaleira, eu tenho água ali dentro, eu produzo vapor. Então, olha só, olha que loucura, eu esquento a água, né, para produzir, essa água entra em ebulição, sai com vapor lá da chaleira, em alta pressão, em alta temperatura, e essa pressão da água saindo da chaleira, que está sendo aquecida pela queima de algum combustível, eu vou pegar esse vapor de água que passa pelas pás de uma turbina, né, como se fosse uma grandes hélices de ventilador, passa ali um vapor pelas pás desse ventilador, vai girar o eixo, que vai girar o gerador e vai produzir energia elétrica. Então eu uso um combustível para produzir fogo, esse fogo, calor, esquenta a água, olha que loucura, que produz vapor, o vapor gira a turbina e a turbina gira o gerador. Entendeu? Então é sempre assim, né? Assim, nunca vamos fugir desse processo de transformação de energia mecânica em energia elétrica. Beleza? Vocês devem ter visto também a energia nuclear, né? Acho que em TML ele fala rapidinho, chegou a falar com vocês? Como é que eu faço lá em Angra? Nós temos uma nuclear lá, não temos? Temos. Como é que funciona a nuclear lá? Vocês têm ideia? É uma termoelétrica, será? Ou não? Uma outra forma de energia, né? Acho que aquece a água também, não? Isso mesmo. Uma usina nuclear, pessoal, nada mais é que uma termoelétrica. Exatamente igual. Só que o que faz o aquecimento da água para produzir vapor? Lá esquenta a água, que produz vapor. O vapor passa na turbina, gira o gerador, tudo igualzinho. O que muda é o combustível. Que numa termoelétrica normal, eu posso usar gás natural, né? Posso usar diesel, posso usar lenha, qualquer coisa que eu queira para produzir o calor. E numa usina nuclear, eu faço a fissão do urânio. Uma das formas, né? Eu faço uma fissão nuclear, e na hora que acontece essa fissão nuclear, a quantidade de energia, de calor que é liberada, é algo gigantesco, é algo maluco. Né? Então, na hora que eu quebro lá os átomos lá e faço essa fissão nuclear, eu consigo liberar uma quantidade de energia tão grande, calor tão intenso, que eu uso para aquecer a água. E a água aquece, vira vapor, aí o processo é exatamente o mesmo. Tá? Então, numa usina nuclear, é uma usina termoelétrica, onde eu estou usando calor para aquecer a água, produzir vapor, e o vapor gira a turbina, e a turbina gira o gerador. Bacana? Assim, a grosso modo é isso. Claro que vocês vão ver isso em detalhes, tá? Em outras disciplinas. A grosso modo, só para a gente entender aonde que nós estamos inseridos aqui, ó, nesse camaradinha que é o gerador. Nós vamos trabalhar com a máquina funcionando como gerador. Toda vez que eu falar com vocês aqui nas práticas, né, nós vamos ligar essa máquina como gerador. Por que eu vou falar isso? Porque a mesma máquina, e isso é especialmente verdade em máquinas de corrente contínua, que é o nosso tópico aqui, nossa disciplina, toda vez que eu falar máquina funcionando como gerador, significa dizer que a máquina, a mesma pode funcionar como gerador ou como motor. Então a máquina, ela tem mão dupla, né? Se eu acionar o seu eixo, girar, botar a minha mão, a manivela, eu agora vou queimar feijão aqui do almoço, né?
vou acoplar uma manivela aqui e eu vou girar esse trem aí. Esquece turbina, a turbina é meu braço. Agora a turbina virou meu braço, né? E eu vou girar o eixo da máquina. Vai sair tensão elétrica produzida aqui na máquina. Se for o contrário, se eu alimentar a mesma máquina, ligar ela na tomada, por exemplo, e jogar energia elétrica nela, ela vai sair aqui na ponta do eixo, o eixo vai começar a girar, vai sair potência mecânica na ponta do eixo. Então é muito importante esse conceito, porque aqui no nosso caso de máquina de corrente contínua, máquina CC, a máquina, pessoal, é exatamente a mesma. Né? Isso é importante você já sair da aula de hoje sabendo disso. A máquina é a mesma, mesmíssima. Ela tanto pode funcionar como gerador ou como motor. Tá? Então, se eu forneço energia mecânica, potência mecânica para o eixo, ela sai nos terminais elétricos dela aqui em cima, sai energia elétrica. Se eu faço o contrário, se eu forneço energia elétrica para a máquina, vai sair potência mecânica aqui no eixo. Tá entendendo? Então, é uma via de mão dupla aqui, ó, que nós temos. Né? A máquina em si é a mesma. Então, se você entender a máquina, você vai entender o processo de geração de energia, que é de um gerador, e vai entender o processo de torque mecânico no eixo quando eu alimento com eletricidade. Então, olha a importância de a gente conhecer cada detalhe aqui dentro, como é que isso funciona. E para saber isso, né, é eletromag na veia. Né? Aí é puro eletromag na veia para a gente conseguir entender esses dois processos, né, tanto a mesma máquina funcionando como gerador ou a máquina funcionando como motor. Show? Plus, pessoal? Tranquilo? E olha só. Show. Onde é que eu uso? Por que isso é importante? Né? Onde é que eu vou usar essas máquinas? Ou muito nos nossos casos, os motores elétricos, né? Tá no dia a dia aí, ó, uso doméstico, ventilador, geladeira, tudo que furadeira, né? Tudo que gira, tudo que tem um motorzinho que aciona, que movimenta, é assunto de máquinas elétricas. Comércio, frigoríficos, movimentação dessas esteiras, corte e tudo mais, elevadores, escada rolante. Então você vê que a gama é imensa. E transporte já, ó, né? Metrô, ônibus, bonde, carro elétrico, está chegando com muita força aí, graças a Deus. Vamos falar mais à frente um pouquinho. Prestação de serviço, guindaste elétrico. Se der tempo, acho que talvez dê para fazer. A gente consegue dimensionar mais ou menos a potência de um guindaste elétrico, sabendo algumas informações básicas, como velocidade, peso máximo que ele vai suportar. É uma aula bem interessante que a gente dá de motor. Não, é na teoria que a gente vê isso. Se der, eu dou na prática também. Quando eu dou teoria, a gente faz lá um cálculo baseado no peso que você quer levantar, na velocidade. A gente consegue estimar qual deve ser a potência aí de um motor elétrico para acionar um guindaste. Muito bacana, bem interessante. Na indústria nem se fala, né? Olha que foto chique. Né? É chiquetoso, né? Eu trabalhei 10 anos na indústria, eu gosto muito, né, pessoal? Eu vejo uma foto dessa aí, esses motores instalados numa indústria, a gente fica, né, babando aí, até de saudade, né, que a gente encontra bomba, compressor, exaustor, injetora, máquina operatriz de movimento. Então, o que mais se tem dentro de uma indústria, 80% de consumo de uma indústria é a motorzada, que a gente fala. Né? A motorzada está lá, presente na indústria, o que nós vamos ver em cada esquina a gente vai esbarrar em 10, 20 motores dentro do ambiente industrial. Então, assim, a aplicação nossa aqui nessa disciplina é imensa. Né? Indústria, comércio, serviço, doméstico, aonde você for, você vai encontrar uma maquininha elétrica lá, né? E é importante a gente conhecer. Beleza? Olha que sensacional, pessoal. Máquina elétrica, puxando sardinha aqui para o nosso lado, óbvio, né? São mais eficientes, menos barulhentas, não poluem, em termos, mas não poluem, e possuem preços competitivos. Só isso que eu tenho para falar de máquina elétrica. Em relação a quê? Em relação à máquina a vapor, em relação ao motor a combustão. Vocês têm ideia de qual que é a eficiência? O que é eficiência, né? O rendimento, não sei se já viram esse conceito, vão ver com a gente aqui, eficiência e rendimento, é quanto que uma máquina rende, né? Descontando as perdas. Toda máquina tem perda. Ainda não existe uma máquina que não tenha perdas, né? A gente pede por efeito Joule, aquecimento, atrito, ventilação, perdas no cobre, né? Então, assim, toda máquina tem perda, seja elétrica ou não. Agora, vocês têm ideia de quanto que é a perda, né? Ou quanto que é a eficiência
de um motor a combustão, a gasolina, etanol, diesel, esses os nossos carros aí? Quem tem carro aí na turma? Mas vocês são pobres mesmo, hein? Brincadeira. Aqui, alguém tem carro aí? Ou o pai tem carro, ou a namorada tem carro? Ninguém tem carro, não? Sim. Hã? Sei lá, o vizinho tem carro, alguém tem carro? Vou botar no chat aí. Vocês têm ideia de qual que é, de quanto é as perdas ou quanto é a eficiência dos motores que nós temos aí, 1.0, 1.4, quem é mais radical aí, né? Aquele Monzão Tubarão 2.0. Vocês têm ideia de qual que é a eficiência de um motor desse? Augusto, 30%. Próximo disso, na literatura, fala 40% de eficiência. Na prática, eu acho que dá menos de 30% até. Mas vamos ficar com a literatura, né? De 40% de eficiência. O que significa isso, pessoal? Significa, olha que loucura. Significa que, olha a gasolina, o preço que está, né? Ainda mais nesses tempos. R$100 você põe no tanque, nem é tanto hoje mais assim, mas a cada R$100 de gasolina que a gente abastece o nosso carro, R$40, no máximo, estourando ali, né? R$40, que nem chega a isso, vira movimento, vira quilômetro rodado. 60% virou fumaça, calor, atrito. Olha que jogou fora. Né? Então eu abasteço, eu pago lá com dó lá na bomba lá R$100 para de fato eu usar R$30, R$40, o resto jogado no lixo. Porque a eficiência de motor a combustão é baixíssimo, é muito baixo. É estranho que hoje em dia ainda a gente use tanto motor a combustão, porque um motor, se a gente for ver a eficiência dele, é ridícula. Você constrói uma máquina para você perder 70% do que você coloca nela. 60% você vai perder para usar só 40%. É louco demais isso, não é? É muito estranho que a gente até hoje utilize isso. E eu falo isso porque o motor elétrico, o rendimento de um motor elétrico, qualquer motor, né, qualquer aplicação que nós falamos aí, indústria, comércio, serviço, veículo, chega na faixa de 90%. 85% quando é ruim, 90%. Então quer dizer que significa que a cada R$100 que eu pagar para ser MIG, R$90 vão virar quilômetro rodado e R$10 vai perdas do motor. R$15 vai ser perda mesmo que eu vou ter. Comparado com a perda do petróleo, é loucura, não é? Então, olha só, assim, o mundo que nós estamos e que vocês estão, né, agora na parte técnica, que começando a entender que um veículo movido à eletricidade, você vai conseguir ter um aproveitamento de 90% do combustível, entre aspas, da fonte de energia, né? Em substituição a veículo, a frota que nós temos hoje, que aproveita 30%, 40%, o resto tudo é perdas. E é umas perdas que são muito mais prejudiciais para o meio ambiente do que as perdas do motor elétrico. Né? Alguém já viu aí um liquidificador com escapamento? Olha que loucura, eu fico pensando isso outro dia, né? Imagina você chegar numa cozinha, ligar o liquidificador com motorzinho a combustão e ter escapamento, soltar aquela fumaça preta no escapamento do liquidificador. Pensa bem, numa furadeira soltando fumaça. Né? É inimaginável, não é? É uma coisa surreal. Será que daqui a 40, 50 anos, as pessoas, os nossos netos, filhos, não vão falar assim, cara, o pessoal lá em 2020 andava pelas ruas, os carros soltavam uma fumaça preta, cara. Era um barulho imenso, o ônibus arrancava aquele barulhão gigantesco, era aquela fumaceira, né? Assim, eu acho que daqui a 1 ou 2 gerações, eles vão ter esse mesmo pensamento que nós temos hoje com relação ao liquidificador, né? É uma coisa impensável. Como é que os caras andavam com os carros soltando fumaça? Isso não dá para entender, queimando 70% do dinheiro que eles gastam para abastecer, né? Então, assim, eu acho que está demorando demais, né? Porque, claro que tem algumas restrições da indústria, tem alguns lobbies do petróleo, né? Tem toda uma política envolvida, mas do ponto de vista racional, tem as limitações das baterias também, né? Tem a questão do custo, mas já era para estar mais avançado, né? Porque já era para estar ganhando de escala, já podia estar mais barato as coisas, tivesse
um incentivo maior aí no passado, enfim. A realidade que se mostra hoje, quando a gente se compara um veículo elétrico com um veículo a combustão, não dá para comparar. Embora tenha alguns trabalhos, vocês vão ver por aí, de alguns, me perdoem, mas alguns ecochatos, né, que criticam o veículo elétrico, falam que durante a produção da eletricidade também polui, inunda áreas, e claro, concordo, mas não se compara com queimar petróleo. Não se compara. Né? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Ok? Embora eles façam uns cálculos totalmente duvidosos, tendenciosos, né? As soluções, a gente tem que dar uma solução para a sociedade, né? Com o menor impacto possível. E não há dúvida que você entregar um motor com 90% de eficiência é muito mais, né, que não polui, né, não tem escapamento, é muito mais negócio do que entregar um motor para a sociedade com 30% de rendimento, que solta fumaça pelo escapamento, né? Isso não há dúvidas. Ok. Olha só, o barulho é muito menor, né? Tem poluição sonora também, não tem escapamento, né? Quer dizer, você liga na tomada, lá funcionou, você pode respirar ali à vontade, que não polui nada o meio ambiente ali naquele local, enfim, né? E aí cabe a nós adotarmos fontes de energia renovável. E o Brasil, pessoal, só um detalhe aqui, né? Nós estamos, porque a gente tem esse complexo de vira-lata, né? Que o Brasil tudo é ruim, tudo é pior. A nossa matriz de energia elétrica é referência no mundo. Tá? Não há país igual ao nosso, que 83%, se não me falha a memória, 83% da nossa matriz ela é renovável. Ela vem de água, vem de solar, eólica. Isso é fantástico. Não há país que se compara com a gente. Países da Europa, Estados Unidos, é tudo abaixo de 40%. E nós estamos lá 83%. Assim, a gente está na frente, mas é muito na frente. Então, a nossa matriz elétrica ela é muito limpa, ela é extremamente renovável, sustentável. Tá? Então, claro que nós estamos vivendo aí problema de água, né, recurso hídrico, mas nós temos um potencial enorme ainda para investir, mesmo em hidrelétrica, eólica, solar. Então, a tendência é que a nossa matriz continue muito renovável pelas próximas gerações aí. Quando eu falo muito, é muito mesmo à frente de outros países do primeiro mundo, tá? Só o comentário, porque a gente acha que a gente sempre é pior do que os demais, mas neste caso de matriz de energia, nós estamos muito, muito, muito à frente de outros países do primeiro mundo. Agora, claro que, né, que hoje em dia é muito, muito difícil. A gente fala em construir uma nova hidrelétrica, eu acho que é impossível até. Né? O sistema se tornou tão difícil de você, né, movimentar alguma coisa, alagar áreas, que acho que só pequenas centrais hidrelétricas que vão sair do papel. Mas não tem problema, porque a gente tem eólica de sobra, solar de sobra, então nós vamos continuar aí deslanchando na frente. Que bacana aqui também. Olha o mundo de motores. O mundo que nós estamos conhecendo a partir do segundo módulo, né? De máquinas elétricas. Então, tem alguns motores aqui que nós vamos aprender paralelamente às disciplinas de motor CC e motor CA, máquina CC e máquina CA. A parte de corrente alternada, que é a grande parte, né, dos motores das máquinas elétricas. Então, os nossos geradores são todos em corrente alternada. Nossos motores, a grande maioria, são em corrente alternada. E nós temos aqui o universo da corrente contínua, que apesar de parecer pequeno aqui, pessoal, ele é bem representativo. E se você entende bem motor de corrente contínua, o de corrente alternada sai meio que de forma natural. Né? Você acaba aprendendo máquina. E aí, se é corrente contínua ou corrente alternada, é só um detalhe de circuito. Entendeu? Você acaba entendendo tudo. Tá? Então, vamos focar bastante nesse pedacinho aqui da nossa emenda, que é corrente contínua, máquina de corrente contínua, da onde tem o motorzinho universal, que eu falei lá no iniciozinho da aula, muito presente nas nossas casas. Tem as máquinas industriais, série, paralela, imã permanente e máquina composta, com mais de um tipo de excitação, nós vamos entender isso. Então, isso aqui é bem interessante, é aplicação industrial. E tem alguns motores de corrente contínua, está começando a voltar algumas aplicações, não tanto veiculares, porque o motor veicular usa muito CA ainda, né? Eles usam inversor de frequência, nós vamos falar aqui, mas as máquinas de corrente contínua ainda estão bem presentes na indústria, beleza? Dúvidas? Então, olha só, meninos.
Meninos, podem me interromper em qualquer momento, tá? Eu já vou terminar essa introdução, porque é uma aula só, né? Mas vale a pena a gente avançar um pouco aqui. A partir da semana que vem, nós vamos entrar firme aí na revisão do magnetismo, do eletromagnetismo e daquilo que é importante para nós aplicado a máquinas, tá? Então, vocês devem lembrar do eletromag. Quem que deu eletromag para vocês semestre passado? Foi o Wagner? Isso aí. Ou não? Foi? Foi o Wagner, não Foi. foi? Ah, bacana. Então, vocês estão com o eletromag afiado aí. Vocês vão lembrar que campo magnético, ele usa a letra B ou a letra H lá para campo magnético? Confirmem para mim. B, né? Então, campo magnético B medido em Tesla. Aliás, senhores, só uma pulga atrás da orelha aqui, né? Por que campo elétrico? Qual é a letra que designa campo elétrico? Você sabe? Muito bem, campo elétrico Então, né, campo magnético é M, não é assim? Só que não, né? Por que campo elétrico é E e campo magnético é B? Vocês conseguem dormir sem saber essa resposta? Eu não consigo. M é momento na física. Isso. Essa aqui é o M minúsculo, é massa. Momento poderia até ser o M, mas não é por isso, não. Tem outra explicação também, mas é uma boa saída, né? Por que campo magnético é B, né? Estranho, não é? Enfim, pesquisem, perguntam no Google, tem umas explicações interessantes aí. Depois vocês me contam o que vocês encontraram aí. Deixa vocês pesquisarem um pouco. Medida em Tesla, olha lá, que é T de Tesla, óbvio, né? Aí aqui ficou certinho. Tem uma coisa interessante aqui que a gente tem que saber, tá? Só recordando aqui. As linhas de um campo magnético são sempre fechadas. Elas sempre saem do polo norte em direção ao polo sul, do lado de fora do ímã, do lado de fora de um eletroímã. Sempre saem do norte em direção sul. Isso é importante para a gente definir o sentido de giro de uma máquina elétrica. Se o motor vai girar em sentido horário ou sentido anti-horário. Para a gente fazer essa análise, né, a gente tem que entender que as linhas saem do norte em direção ao sul. Se a gente não tiver isso em mente, a gente acaba não conseguindo definir o sentido de giro do motor. Não conseguindo, aí vai ter que adivinhar, chutar, né? Horário ou anti-horário. A gente não pode chutar, a gente tem que definir. A gente tem que ligar a máquina e saber se ele vai girar para o sentido horário ou anti-horário. Então, é de suma importância a gente entender que fora de um ímã ou de um eletroímã, de uma bobina, as linhas são sempre fechadas, sempre saem do norte em direção ao sul, e dentro do ímã, dentro de um eletroímã, óbvio, como elas são linhas fechadas, né? Elas vão do sul em direção ao norte. Bacana? Elas nunca se cruzam, né? Então são linhas que estão espaçadas aí no espaço, que nunca se cruzam. As linhas do campo magnético terrestre é o mesmo conceito, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem que saber por aqui. Aqui só um momento para dar uma relaxada. Qual que é o cúmulo da persistência? Vocês sabem? Cúmulo da persistência. Cúmulo da persistência é querer separar os polos de um ímã. Lembra daquele princípio da indivisibilidade ou da inseparabilidade dos ímãs? Eu posso quebrar o ímã em quantos pedaços eu quiser, que sempre vai se formar um norte e um sul dentro dos ímãs que forem quebrados. Eu não consigo separar o polo norte do polo sul. Os polos sempre existem aos pares, né? Tem sempre um chinelo velho preparado lá. Então, os polos sempre saem. Sempre, se eu quebrar o ímã, né, na menor partícula, até chegar na menor partícula, norte-sul. Eu não consigo separar o norte do sul. Ok? Então, aí o cúmulo da persistência é isso, é você tentar quebrar, né, tentar separar os polos de um ímã. Você nunca vai conseguir separar os polos de um ímã, vai ficar persistindo, nunca vai conseguir. Falar nisso, pessoal, vocês sabem qual que é o cúmulo da rebeldia? Eu lembrei do cúmulo aqui. Quem conhece? Alguém já viu? Já viu, Tio? Qual que é o cúmulo da rebeldia? É morar sozinho e fugir de casa. Cúmulo da rebeldia, morar sozinho e fugir de casa. Essa é uma das minhas melhores, né, pessoal? Pode rir. Aqui.
Conta depois para o Alisson essa daí. Essa aí é uma das piadas que eu faço competição com ele, de qual é a pior. Eu acho que eu estou ganhando. Fala com ele. Bom, outro conceito importantíssimo para nós aqui, que a todo instante eu vou estar falando, né, com vocês, fluxo magnético. Campo magnético, nós já vimos, né, de um ímã, e o fluxo magnético. O que diferencia um fluxo magnético do campo magnético? Isso é super importante, né? O fluxo magnético, Φ, medido agora em Weber. Quem se lembra do Weber? Qual que é o primeiro nome do August? Weber? É Augusto? É um alemão, rapaz. Esqueci o primeiro nome dele. Vocês viram o fluxo magnético em Weber, calcularam lá em Eletromag? É importante a gente calcular o fluxo magnético. O que é isso? Φ, ó, é a quantidade das linhas de campo B que atravessam uma espira, uma área de material condutor. Opa, peraí, o que é isso, professor? Olha só, tá vendo o campo magnético? Estão vendo o campo magnético B aqui? Eu vou chamar de B. É vetorial, né? As linhas saem do norte, vão em direção ao sul. Então, as linhas estão fluindo no espaço, saindo do norte e indo para o sul. Todas as linhas de campo magnético formam o campo magnético. Agora, se eu faço uma espira quadrada, de cobre mesmo, uma espira, né? Ou circular, não importa. E agora algumas das linhas de campo atravessam, entram dentro dessa espira que eu criei. Agora essas linhas de campo que estão passando aqui dentro da espira, isso aqui virou para nós um fluxo magnético, que eu vou medir quantas linhas do meu campo magnético estão passando aqui dentro. Olha aqui um anel, uma aliança, né? Imagina aqui uma aliança, ó, uma aliança de ouro, de cobre, e agora eu tenho algumas linhas atravessando. E às vezes essas linhas, elas não atravessam retinhas aqui, ó, o N é um vetor normal da física. O que é o vetor normal? Eu costumo dizer, é para onde aponta o seu nariz. Vocês já viram isso na eletromagnética? O que é o vetor normal de uma espira? O espira é a sua barriga. A espira aqui é a sua barriga, né? E você fica em pé, aqui é a sua barriga. Chapada ou não, mas sobe o seu barrigão lá. Para o umbigo, né? O vetor que sai do seu umbigo é o vetor normal, que é o vetor perpendicular ao plano da espira. Nossa, professor, falou difícil agora, hein? Tem nada difícil. Seu barrigão está aqui, seu umbigo está aqui, saiu um vetor, uma flecha, né? Como se fosse uma flecha, um arpão saindo do seu umbigo. Ou simplesmente para onde aponta o seu nariz. Imagina que seu corpo é uma espira, põe uma espira em volta do seu corpo, para onde aponta o seu nariz? Algumas meninas têm o nariz muito empinado, não serve não. Vamos falar só para os homens, aqui, nariz reto. Para onde apontar o seu nariz é para onde aponta o vetor normal. E muitas vezes as linhas do campo magnético, elas atravessam uma espira de forma meio inclinada, meio enjambrada. Tinha um amigo meu que fala meio de esguei, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Meio de esguei quando entra meio enviesado, né? Entrou assim, ó, fazendo um ângulo com o vetor normal do seu nariz, do arpão que sai do seu umbigo, entendeu? E isso aqui influencia, porque se a linha de campo magnética ela atravessa retinha assim, é uma coisa. Se ela entra de lado, é diferente, o efeito é diferente. Né? Se a faca entra de frente, ou se a faca entra rasgando de cima ou de outro, tem influência na eficiência da máquina. Tem eficiência, tem influência, perdão, na tensão que eu vou gerar no gerador. Tem influência na potência de saída no torque. Então, eu tenho que saber avaliar isso. E como é que eu avalio isso? Ora, vendo o fluxo magnético que está atravessando a minha espira. Nós vamos ver que os nossos motores, os nossos geradores, as nossas máquinas elétricas são compostas por bobinas, por espiras, várias espiras. O que é bobina? Uma espira é uma espira. Mais de uma espira já vai se formando uma bobina, com N espiras, um monte de bobina enrolada, assim, um monte de espira enrolada. Vou enrolando e aí vira uma bobina. Aí, da forma como as linhas do meu campo magnético elas estão atravessando essa espira reto, fazendo um ângulo de 30 graus, de 15. Eu vou multiplicar o campo magnético B em Tesla, vezes a área dessa espira, a área desse retângulo, vezes o cosseno do ângulo θ. Que ângulo θ é esse? É o ângulo, esse ângulo aqui, ó, entre o vetor campo, a inclinação do campo magnético e o vetor normal à espira, para onde aponta o seu nariz. Nós vamos ver que o fluxo magnético, muitas vezes,
ele vai ser variável, ele tem que ser variante no tempo, né? E como é que eu vario o fluxo magnético? Esse resultado aqui, ele não pode ser constante. Porque se ele for constante, eu não produzo tensão na minha máquina. Não acontece nada. Ele tem que variar, ele tem que estar o tempo todo mudando. E para ele mudar o tempo todo, tem algumas formas de a gente fazer isso. Ou eu fico mudando a inclinação do campo magnético. Quer ver? Ó? Vocês estão me vendo? Deixa eu ver aqui a tela aqui. Vamos ver se vocês conseguem me ver aqui. Quer ver? Imagina que meu celular aqui é minha espira, tá? Quadrada. E aqui o campo magnético está entrando. Entrou retinho, ó. O ângulo aqui, θ, vai ser 0, porque entrou junto com o ângulo normal. Cosseno de 0 é 1. Então o fluxo é máximo. Se eu for inclinando aqui o campo magnético, está entrando com ângulo. O ângulo agora, o cosseno do ângulo, deixa de ser 1, vai ser menor do que 1. Aqui em cima, se a linha do campo chegar assim, ela está entrando na minha espira, pessoal? O que vocês acham? Não. Não. Então aqui entra tudo. Aqui entra com um ângulo de inclinação que vai reduzir nesse tudo até chegar a nada. Aqui começa a aumentar de novo para o lado negativo. Entrou tudo negativo. Começa a reduzir até chegar a nada. Então, se eu conseguir girar o campo magnético ao redor da espira, eu estou fazendo uma variação do meu fluxo magnético para a espira. E vocês vão lembrar muito bem da terceira lei do magnetismo, que eu vou revisar melhor na semana que vem, que quando o campo magnético varia no tempo, eu tenho uma produção de tensão induzida. Tensão induzida é menos N, que é o número de espiras, vezes o delta fluxo sobre delta T. Eu explico isso melhor na próxima aula. Quando eu tenho variação de fluxo, eu tenho produção de tensão. Então, eu tenho que variar o meu campo magnético, girar meu campo magnético, ou então manter meu campo magnético fixo e girar a minha espira. Ó, entrou tudo. Diminuiu a entrada até entrar nada. Começou a entrar negativo. Entrou tudo negativo. Aí vai começar a girar de novo, né? Não entrou nada. Vai começando a entrar devagarzinho, entrou tudo. Então percebam que eu posso variar o campo magnético, posso variar a espira ou posso variar os dois. Tem algumas formas de a gente fazer isso, né? O importante é esse ângulo aqui. Opa, fiz besteira aqui. Esse ângulo entre o campo magnético e aonde aponta o seu umbigo na sua pança aí, ó, onde aponta o seu nariz, esse ângulo θ tem que ficar variando ou através da variação da aliança, né, da espira aí, ou através da variação do campo magnético. Ele tem que variar para eu variar o fluxo. Na hora que eu vario o fluxo numa máquina, a variação do fluxo no tempo produz tensão induzida. Falo isso melhor na próxima aula. Mas só para a gente entender esse conceito de fluxo magnético. Muitas vezes eu tenho um campo magnético de 10 Tesla, mas isso tudo não vai se reverter em fluxo, porque ele entrou inclinado. Algumas linhas do campo magnético passaram por fora, não foi aproveitada aqui dentro da espira. Isso aqui, essas linhas em vermelho aqui, nós damos o nome de dispersão de fluxo. É linhas de campo que se perderam, que não produziram trabalho, que não produziram energia elétrica. Dispersão, perdi para o espaço. Né? Só as que passam em azul, que passam dentro da minha espira, é que produzem trabalho, é que vão produzir tensão gerada. As que estão por fora da espira, nada produzem. Eu gastei dinheiro para gerar campo B que se perdeu, se dispersou. Isso a gente não deseja. Né? Então, uma máquina boa, uma máquina caprichada, a dispersão dela é baixinha. Uma máquina com projeto meia boca, a dispersão é alta. A dispersão de campo é alta. Hoje o professor já está começando a entender aqui que no projeto de máquina elétrica, de motor, de gerador, é importantíssimo essa questão de aproveitamento do campo magnético. Se eu conseguir aproveitar o campo magnético direitinho, não tiver dispersão, eu tenho uma máquina eficiente, uma máquina bacana, uma máquina chique, uma máquina que não vai desperdiçar o dinheiro do meu cliente. É isso mesmo. E o nome que nós damos para isso, sabe o que é? Excitação. O nome é esse mesmo, tá? Não fiquem pensando besteira, não. Eu costumo dizer, aliás, que uma máquina que não possui excitação não serve para nada. A máquina tem que estar excitada e muito bem excitada. A excitação para nós aqui é a presença de fluxo magnético. Quando a gente fala em máquinas, esse é o termo técnico, tá, senhores?
que o fluxo magnético também significa excitação. Então, você fala assim, o motor não tem excitação. Significa que o motor não vai funcionar. Né? Ele não tem fluxo magnético dentro dele. Perdeu a excitação. É muito comum, o motor perdeu a excitação, o gerador perdeu a excitação. Ou vamos controlar a excitação da máquina. É algo que nós vamos fazer, inclusive, nas bancadas nossas. Eu controlo a excitação. Eu aumento a excitação ou através do aumento do campo magnético presente na máquina, ou eu diminuo a excitação. E com isso eu produzo mais tensão, menos tensão. Eu produzo mais potência se for um motor, ou menos potência, controlando, ou controla a velocidade, melhor dizendo, do motor. Então perceba que o controle do campo magnético, que para nós, tecnicamente, ninguém fala assim, vamos controlar o campo magnético do motor? Isso é brega, tá, pessoal? Não é brega, mas assim, é muito físico. No dia a dia nossa eletrotécnica, a gente não vai controlar o campo magnético, não, vou controlar o fluxo, ou melhor, vou controlar a excitação. Isso que para nós é chique, tá? É chiquetoso, senão vou mexer na excitação da máquina, né? Queimou o resistor de excitação da máquina, a máquina perdeu a excitação, a máquina não excita. Isso é o que nós falamos no nosso jargão do dia a dia, beleza? Ok, para finalizar o conteúdo de hoje, deixa eu ver se eu acho que beleza. Para finalizar o conteúdo de hoje, vale só recordar um conceito extremamente importante, que também nós vamos tratar ao longo das práticas, que é o de permeabilidade magnética Mi. O que é permeabilidade magnética? Né? De um material, de um meio. A permeabilidade magnética, ele mede a facilidade do meio de receber e de conduzir um campo magnético, de transmitir um campo magnético. Então, nós vamos ver, por exemplo, aqui tem um norte e um sul, né, de um ímã, as linhas de um campo magnético passando pelo ar e pelo vidro. As linhas saem do norte em direção ao sul, pelo ar. Acha um copo de vidro aqui no meio, tá nem aí. A permeabilidade magnética do vidro, do ar, do vácuo, da madeira, é muito parecida. Do plástico, é tudo próximo. É 4π vezes 10 a menos 7. Deixa eu ver se tem um valor certinho aqui. 4π vezes 10 a menos 7 Weber por ampere metro. Então, isso é a unidade do vácuo, que é próxima do ar. Depois a gente vai estudar permeabilidade relativa, né, que a gente chama de 1. Vai ser o 1 nosso aqui, o nosso padrão, essa referência. Não muda. Então, para além do campo magnético, passar pelo ar ou passar pelo copo de vidro é a mesma coisa, a dificuldade é a mesma. Agora, as que saem do norte em direção ao sul, e aí elas encontram um pedaço de ferro, uma chapa de ferro doce, que é um ferro tipo ferro silício, tá, pessoal? Um ferro usado aí muito na construção de máquinas. Esse ferro doce, as linhas, elas saem da trajetória original que iriam fazer pelo ar para passar aqui dentro dessa lâmina de ferro. Porque o ferro, ele é milhares de vezes mais permeável magneticamente do que o ar, do que o vidro. Esse conceito está, não sei se está ativo ainda para vocês, mas é importante a gente dizer isso. O ferro, ele é milhares de vezes mais fácil, maior a permeabilidade magnética dele do que o ar, do que o vidro, do que o vácuo. Então, as linhas, elas fazem questão de alterar a sua trajetória para passar aqui dentro para poder depois sair e voltar a trajetória pelo ar tradicional. Elas mudam o seu caminho porque é milhares de vezes mais fácil passar aqui do que passar reto. Como assim milhares de vezes? O ferro comercial, 9.000 vezes o valor do ar, do vácuo. O ferro silício, 55.000 vezes. A ferrite, 2.000 vezes, tá vendo? Então nós temos aqui milhares de vezes maior do que esse valor que está aqui, que é do ar, que é do vácuo. Muito parecido do ar, do vácuo. Então é muito mais fácil para eles passar. Aqui eu tenho um exemplo de uma máquina, né, rudimentar, norte-sul. O norte sai, as linhas saem do norte em direção ao sul. Aqui, saem do norte em direção ao sul. E elas, do sul, elas têm que voltar aqui, para o norte. Que caminho? Aqui é externo, né? Tem um vazio aqui onde está o rotor. Aqui tem que ter um caminho interno. Que caminho que é esse, pessoal? Olha que imagem bacana.
Aqui é onde eu tenho a produção do campo magnético norte, do polo norte, o polo sul, e aqui a carcaça do motor, a carcaça do transformador, a carcaça do gerador. Então, lembre, fora do ímã, as linhas saem do norte, chegam no sul. Dentro do sul, em direção ao norte. Viram? Do sul em direção ao norte. Agora, tem um motorzinho aqui, ó. Vocês já repararam que todo motor... Esse aqui é uma réplica, né? É só peso de papel, mas ele é pesadinho, tá, pessoal? É pesado, é aço. O estator, a parte de fora aqui, ela é sempre metálica, ela é sempre de ferro. Alguém já viu vender lá no Carrefour um motor elétrico feito de garrafa PET reciclável? Feito de um material plástico sustentável? Ou tudo é ferro, aço, melhor dizendo, né? Por quê? Né, que ainda não existe máquina elétrica, eu falo ainda, que a gente tem que tomar essa ressalva, né? Vai que depois vocês conseguem produzir e ficar bilionários. Eu quero fazer parte, né? Então, falar ainda não inventaram nenhuma máquina elétrica que ela seja feita de plástico, que o motor seja feito de plástico. Tudo é aço, é ferro. Por quê? Por conta da permeabilidade magnética. Se não fosse a permeabilidade magnética de um aço, de uma liga metálica, as linhas tenderiam a sair aqui pelo ar também. A dispersão seria muito grande. O que eu quero evitar é a dispersão do fluxo. Nada melhor para evitar a dispersão do que colocar essa parte aqui de fora da máquina, lá, redondinha, ó, de aço, de uma liga metálica. Eu garanto que 100% das linhas vão querer passar aqui dentro, ao invés de dar a volta pelo ar aqui fora. Ficar saindo da máquina para dar um passeio pelo seu corpo, né, lindo, esbelto e cheio lá de gordura, para voltar para cá. Não vai querer. Para ela é muito mais negócio ficar dentro aqui da parte metálica, porque aqui ela escorrega e cai aqui. Um tobogã, né? Cheio de óleo. Ela escorrega e cai no norte. Sair da máquina, tem o ar, tem o vácuo, tem o ambiente, tem madeira, tem humano. E é difícil para passar aqui. A permeabilidade magnética do meio aqui fora é ruim, é baixa. Aqui dentro, ó, se eu fecho a minha máquina com uma embalagem de aço, um pacote aqui, ó, um estator de aço, eu estou garantindo que a dispersão é pequenininha, que a eficiência é lá em cima, que todo o campo magnético que eu estou produzindo aqui no norte está chegando no sul e está voltando rapidinho para cá, ó, por um caminho bem feito, sem perdas, sem resistência, entre aspas. Viram? Olha como é que esse assunto de permeabilidade magnética ele é importante na construção das máquinas, né? Por isso que a gente não viu ainda uma carcaça, um estator de motor elétrico feito de plástico, né? Porque você pode até construir, mas a eficiência vai lá embaixo, né? Porque ela vai sair do plástico, vai rodar pelo ar, vai voltar, vai se perder, vai viajar, igual aluno, né? Viu o aluno, quando a aula vai ficando chata, igual agora assim, né? Vai dando quase 8 horas, aluno sai, vai tomar água, né? Vai lá comer um salgado, depois volta, dá aquela dispersada, dá uma consulta aí no WhatsApp, dispersa. Aluno é a coisa mais fácil, inclusive eu, quando sou aluno, né, a coisa mais fácil que tem é eu dispersar, né? E o que a gente não quer é isso, a gente quer evitar a dispersão tanto dos alunos quanto do fluxo magnético dentro de uma máquina elétrica. Bacana, senhores? Ufa, fala demais, né? Dúvidas? Na próxima semana, Tranquilo. nós vamos falar rapidinho aqui dos 3 fenômenos, né? Da sequência aplicada a máquinas. Pode falar quem começou a comentar aí. Tranquilo. Tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar bacana? O eletromag está fresco aí na cabeça de vocês ainda? Joia? Beleza. Ó, pessoal, não consegui entender, não consegui acompanhar, tive dúvidas. Fala agora, ou cale para sempre, né? Mentira. Fala agora, ou então coloca lá no Telegram. Né? O professor, estou com dúvida nisso, nesse conceito, não consegui entender. Esses slides vão estar disponíveis para vocês lá. Não sei se já coloquei. Não, acho que não. Vou colocar, acho que já. Vou confirmar, tá? Deve estar lá no Siga, junto à gravação da aula. Leiam os slides com calma, tá? Tendo dúvida, pode contar comigo, contar com o professor Alisson também da parte teórica, que a gente vai tirando aí todas as dúvidas. Ok, senhores?
Beleza. Então tá bom. Muito obrigado pela atenção, né? Vamos ver o que vamos torcer aí para que em janeiro nós tenhamos alguma novidade, né? Possamos de fato estar no nosso laboratório. Se não for possível, caminharemos com as práticas expositivas, que eu chamo, né? Que é a gravação das práticas, vocês acompanhando, fazendo anotações, preenchendo algumas tabelas para poder interagir junto comigo, ok? Os métodos de avaliação, o Augusto perguntou, como eu vou ter aqui 11 práticas expositivas e tem um pouco desse conceito inicial aqui, vai ser sempre através de questionários ou tarefas no SIGA, enquanto estivermos remoto. Então, eu vou dar essa revisão de eletromag semana que vem, talvez tenha ali umas perguntas para responder com relação a essa revisão de eletromag aplicada a máquinas. Depois, quando entrarmos ali de fato, deixa eu voltar no slide aqui, quando voltarmos de fato aqui entrarmos nas 11 práticas, cada prática dessa é sempre acompanhada de um questionário lá no SIGA que você tem que responder, baseado na gravação da aula prática. Então, é um valor que vocês têm que calcular, baseado no que eu estou medindo lá com o multímetro, né? É uma explicação do que foi feito, é sempre baseado na aula prática expositiva que vocês vão ter acesso semanalmente. Algo simples, tá, pessoal? É algo só. As práticas, normalmente, as aulas práticas expositivas, são 12, 15 minutos de gravação, né? E aí eu lanço algumas perguntas para vocês justificarem o que eu estou fazendo, quais são os resultados esperados, né? Quais são os valores que eu medi. Talvez tem que fazer uma continha ou outra, tudo muito bem explicado, né? Tudo dentro de um roteiro, né? Então, cada aula prática expositiva tem um roteirinho, né, que vocês acompanham a gravação, veem os valores medidos, os valores calculados, e respondem como se fosse um relatório técnico. Okay? Então, esse vai ser o nosso método de avaliação. Algo muito próximo do que nós fazemos presencialmente, nesse caso. Okay? Só que presencialmente vocês medem, vocês anotam os valores e respondem um relatório, faz um relatório técnico. Eu levei isso para o ambiente do SIGA. Show? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa noite, né? Um bom descanso, bons estudos aí e bom trabalho para quem estiver aí de plantão, quem estiver assistindo, né? Não sei exatamente aonde vocês estão. Boa noite para todos vocês. Fiquem todos aí com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus e até a próxima semana, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, fiquem com Deus. Boa noite, professor. Valeu, camarada. Ô, professor, pode fazer uma pergunta aqui? Pode falar. Não é da aula, não. Tá gravando ainda, não sei se tem problema. Eu vou interromper a gravação aqui só um minuto.